Nós estamos no capítulo 4, na página 123. Nós estamos falando sobre a confiança em Hashem e nós temos visto claramente que Hashem tinha condições de ajudar e nós vimos inclusive a passagem do profeta Samuel. Ele confiou em Deus. Então, se confiou em Deus, qual era a pergunta que tinha feito? Quem se lembra? Só para recapitular. A pergunta que tinha feito: como pode ser que ele teve, entre aspas, medo do rei Saul, quando Deus mandou ungir o rei Davi? Então, como pode ser que ele tem medo do rei Saul? Mas era uma situação de um medo iminente, uma situação iminente, e vemos que o próprio Hashem falou para o profeta Samuel, não reclamou com ele, porque realmente era como chama, uma situação de um perigo iminente. Está claro? Mas que nós devemos, na nossa vida, saber confiar em Hashem. Não, isso não significa que podemos ou devemos ser imprudentes. Vamos lá. A parceria entre você e Deus. Tendo terminado de elaborar sobre o princípio de que a pessoa tem que fazer todo o empenho de acordo com a ordem natural, e olha o detalhe, com a ordem natural, Deus não te pede para você, como vimos outro dia, o exemplo, pegar uma fantasia de super-homem, ir na sacada e tentar experimentar, ver se funciona. Isso não tem cabimento. Por quê? Para preservar sua vida. Então, uma vez que temos claro isso, o autor continua a aplicar este princípio também a todos os demais assuntos. Assim como dizemos acerca da vida e da morte, isto é, que a pessoa é obrigada a tomar medidas para preservar sua vida e evitar o que é perigo mortal. A pessoa, tanto o perigo e o mortal, deve evitar, certo? Isso Deus quer que a gente seja prudente, que a gente seja, como chama, coerente, que a gente seja precavido. Então, diremos também acerca da obrigação da pessoa de buscar meios de permanecer saudável, meios de obter alimento. Ou seja, você tem que conquistar, tem que trabalhar, tem que ganhar o teu pão. Você também tem que se manter saudável, tem que cuidar da tua saúde. Para quê? Para poder servir a Deus também. Não adianta. Se eu não vou estar saudável, não vou conseguir servir a Deus de forma apropriada. Então, cada um de nós temos a obrigação de cuidar da nossa saúde, obter alimento, vestuário, abrigo e traços positivos de personalidade, bem como de se distanciar das coisas que se interpõem no caminho de as conseguir. Ou seja, se tem alguma coisa que está para atrapalhar, eu tenho que evitá-la. Está claro? Então, o que ele diz aqui interessante? Por exemplo, o que diz aqui: a obrigação da pessoa de buscar meios de traços positivos de personalidade. A pessoa tem que trabalhar e tem que se esforçar para quê? Para se tornar uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa com valores. A Torá te exige isso. Não é simplesmente, sou do jeito que sou. Sou do jeito que sou. É verdade, você tem uma condição natural, mas do mesmo jeito que uma pedra bruta. Ela é uma pedra preciosa, mas é uma pedra bruta. Precisa ser lapidada para poder refletir esse brilho que tem. Cada um de nós somos comparados com uma pedra bruta. Temos um brilho natural e temos uma característica. Então, a pedra de safira nunca vai ser diamante e nunca vai ser, eventualmente, sei lá, topázio. Mas o fato dela ser a característica dela, mas ela pode ser a melhor e ter o mais brilho possível dentro de suas características. E, eventualmente, retirar essa camada de impurezas que ofuscam e, na verdade, não te deixam você brilhar com todo o esplendor que poderia. Então, diz aqui embaixo, o estudo da filosofia hassídica destina-se a santificar as qualidades e atributos da pessoa ao ponto em que suas qualidades não sejam mera expressão de sua natureza e em que ele sirva a Deus de uma maneira que se adeque à sua personalidade. Ou seja, cada um tem que ser sua personalidade. Não adianta você querer ser, puxa, eu quero ser que nem o Rabino Maluvani, não te aconselho. Mas o conceito, cada um tem que ser o melhor ele que ele pode ser. Seja a melhor versão de si mesmo, não uma outra versão. Cada um tem sua versão. Agora, a melhor versão. Então, mais
sem que todas as suas qualidades sejam transformadas em conduítes do divino, ou seja, simplesmente eu posso todas as minhas características aproveitar e condicionar. Eu sei que eu tenho uma característica, falamos isso no Shabbat. Por exemplo, o conceito de inveja. Nós falamos no Shabbat sobre quê? Tem a inveja positiva e a inveja negativa. A inveja pode ser algo muito positivo, porque eu não quero ter o que ele tem, eu também quero ter. É uma motivação, é como chama? É mais do que nada um motivo para você querer se superar. Motivação. Uma motivação, mas mais do que motivação, uma inspiração. Você vê alguém que conseguiu, puxa, você vê alguém que estava aqui no Shabbat, o cara fez uma Sechet. Teve uma Sechet desse Shabbat. Só terminou de estudar um tratado do Talmud. Aí, puxa, eu terminei 3 semanas atrás. Não sei se lembra, fizemos um Kiddush. Aí essa semana terminou outra pessoa. Te dá motivo? Puxa, talvez eu também possa encarar e encarar estudar um tratado do Talmud. Aí depois vê, Rabino, qual é o mais acessível para eu encarar? Um exemplo bobo, um exemplo simples. Ou seja, tem situações que podem, essa inveja positiva que te fazem crescer. Tem situações que te empurram, te estimulam para ir para frente. Te inspiram. Então, isso é uma inveja positiva. Ok? Tudo depende de como você vê. A inveja positiva é a admiração. Né? Exatamente. A inveja positiva é a admiração, mas o que acontece? Eu acho que a palavra admiração, você admira, que nem um quadro, você admira a beleza do quadro, etc., e fica por isso. A inspiração, entendeu? É algo que te motiva também. Algo que eu admiro como o cara joga futebol, mas desculpa, eu não vou colocar os tênis e vou começar a jogar. Entendeu? Não necessariamente essa admiração se transforma em atitude. Essa questão. Admiração me parece a mim, pelo menos a conotação normal que as pessoas dão, o que damos, me incluo, é mais uma questão de passivismo. Eu admiro, mas não necessariamente me inspiro para eu querer também. Eu vejo um quadro bonito, uma pintura bonita, não significa que eu vou ter aula de arte. Não sei se deu para entender o conceito. Sim. Ou, eventualmente, se tem essa admiração, transformar essa admiração em inspiração. Por isso que é a diferença entre as duas palavras. Então, esse empenho é necessário, apesar da forte convicção da pessoa de que tais meios não a ajudariam de forma alguma, caso o Criador, abençoado seja o seu nome, não os tivesse decretado. Ou seja, na prática, Deus te criou com aptidões. Se isso que ele está dizendo aqui. Então, você tem uma forte convicção de que a pessoa tem meios. Ou seja, tais meios não te ajudariam. Mas, na verdade, se você desenvolve isso, você vai conseguir. Ou seja, não é somente ter aptidão, não é somente ter habilidade. Que nem um jogador. Ele tem a habilidade, tem a aptidão, mas ele tem que ter muito treinamento. Eu lembro no último Mundial, teve o primeiro gol do Brasil, foi um cara que fez aquele gol tipo bicicleta. Não sei se lembra. Não sei. Eu não sei, o cara que entende aqui está aí dormindo. Deixa ele, já vai acordar. Richarlison, isso. Eu bati, olha, apontei num lado e acertei no outro. Mas ele, na verdade, ele falou numa entrevista que ele tinha treinado essa jogada, não sei quantas, acho que 1000 vezes. Essa jogada. E justo aconteceu essa jogada, e ele estava treinado. O que eu estou querendo dizer? Não sou o cara que mais entende de futebol, de longe de mim. Mas interessante que todo mundo achou que foi um dos gols mais bonitos da Copa. Realmente foi uma situação especial. Mas isso, ele tem habilidade, ele tem o dom. Mas ele teve que trabalhar duro. Para quê? Para aperfeiçoar a pontaria, enfim, não sei, tudo que precisa. Cara, a única bicicleta que eu conheço é que era com rodinhas ainda. Não, brincadeiras à parte, é uma situação diferente. E cada um de nós devemos saber que temos nós também habilidades, aptidões. E devemos desenvolver.
Quando você desenvolve esse potencial que você tem, você não consegue, não somente se transforma em uma versão melhor de você mesmo, porque obviamente você desenvolveu isso, mas principalmente qual a grande virtude? O benefício, que você pode melhor servir a Deus. É simples. Ok? Não é simples o cara que toca violino assim de ouvido, um cara que fez 10 anos de, como chama, de conservatório. Então, exemplificando, ele vai trazer o exemplo dele. Um proprietário de terras precisa arar sua terra, limpá-la de todos os espinheiros, tirar todas as impurezas, pedras e demais, para poder trabalhar melhor a terra, semeá-la e irrigar, se tiver água à sua disposição, ok? Ao mesmo tempo, ele precisa confiar no Criador, que ele seja abençoado. Para quê? Para fazer brotar os produtos. Para isso, ele vai ter que contar com um clima bom. Por exemplo, se ele vai trabalhar com produtos sazonais, onde nessa época está esperando frio e está com esse, entre aspas, esse calor, ele vai ter problemas. Se ele está precisando de chuvas, ele vai ter problemas. A menos que ele esteja no Rio Grande do Sul. Então, ele vai precisar de simplesmente fazer brotar os produtos no solo, para protegê-los dos desastres naturais, fazendo com que a colheita seja farta e abençoada pelo Criador. Então, ele não deve abandonar a terra sem nela trabalhar ou labrar. Não adianta deixar a terra do jeito que está natural. A energia da terra já está na terra. Certo? Só que se ele colocar adubo, vai trabalhar melhor. Se ele vai arar a terra, que vai mexer a terra, vai revitalizar a terra, certo? Que o arado faz. Coisas que você, como chama? O ser humano já descobriu que existem esses potenciais. Então, confiando no decreto do Criador de que dessa terra brotarão produtos agrícolas sem que ele a tivesse arado adequadamente. Se ele estiver nessa situação, o que vai acontecer? A terra vai produzir, mas vai produzir bem menos do que se ele ia trabalhar. Ou seja, se ele deixa a terra sozinha, você vai comprar uma fazenda. Alguma coisa vai crescer na fazenda. Ok? Agora, se você arar, semear, etc., etc., você cuidar da terra constantemente, e vai lá para cuidar que não tenha pestes, certo? Às vezes tem os bichinhos, enfim, todo tipo de situação. O que vai acontecer? A produção será maior e de melhor qualidade. Certo? Então, de modo similar, esse princípio se aplica a outros tipos de artesãos. Então, isso daqui falamos na Terra, em qualquer área. Você abre uma lojinha. Você pode abrir uma lojinha no melhor shopping. Mas você vai ver que o que faz a diferença é o quê? Os vendedores na porta, chamando os clientes para entrar. Certo? Você tem que ter essa proatividade. Às vezes o olho do dono vai fazer com que o vendedor saia para a porta. Não quero dizer que o que você falou do dono está errado, ao contrário. Mas se o vendedor tiver esse estímulo por conta da comissão e a meta que ele tem que bater e a comissão que ele vai ganhar, então o vendedor por si só vai sair na porta. Mas tem que ter, de vez em quando, como chama? Não somente um treinamento, tem que ter um gerente que cobre dele. É uma realidade. Às vezes ele se contenta simplesmente com o salário base. Então, seja em qualquer outra área, artesãos, comerciantes, operários pagos, até jogadores de futebol, que dimos o exemplo. Eles são obrigados a correr atrás de sua subsistência, enquanto ao mesmo tempo confiam em que Deus tem o seu sustento sob seu controle e em suas mãos. Já ele confia em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. E isso daqui é fundamental, porque se ele fizer a sua parte, o que vai acontecer? Ele será bem sucedido nisso. E que ele é responsável por prover a pessoa com sua subsistência. É Deus que é responsável. Mas Deus tem como prover plenamente pela pessoa da maneira que ele o desejar. E a pessoa não deveria pensar que os meios nos quais se envolve para obter seu sustento o ajudarão ou prejudicarão de alguma má fortuna.
de alguma forma. Por quê? A pessoa tem que saber que Deus tem condições. Ele tem condições. Lógico que ele pode te fornecer. Ele pode te mandar sair na rua e encontrar o bilhete ganhador da loteria do final de semana e você ficou milionário. Mas Deus instituiu um conceito que chama natureza. Ele quer que você vai trabalhar. Ele quer que você tenha dignidade. Tem uma história muito linda que eu vi semana passada. Tinha um pai muito rico que falou para o filho: vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da tua vida. Sabe que o filho hoje, imagina o filho de hoje em dia, todo preocupado com a moda, as mãos feitas, cutícula, sabe? Aí o pai falou para o filho: filho, sabe o quê? Vai fazer algo bom da tua vida. Vai lá no serralheiro e vai trabalhar lá um pouco. Aí ele foi uma semana, chegou no serralheiro na segunda-feira. O serralheiro olhou para o menino, falou: tá bom, você veio trabalhar? Vai lá, pega aquela. O menino vai lá, fez de conta que trabalhou, não fez nada. O serralheiro teve, falou: desse daqui não vai sair nada, não vou me desgastar. Sabe o quê? Vai lá, fica na oficina, no escritório. Ele ficou no escritório. Aí o menino estava lá trabalhando, estava lá no escritório sem fazer nada. O que ele fez? TikTok, Instagram, Facebook, todas as coisas produtivas que temos hoje em dia no mundo. Passou, chegou sexta-feira, o serralheiro deu para ele R$ 500, salário semanal. O jovem foi para casa e falou: pai, tá aqui, minha semanada, olha, trabalhei. O pai rasgou o dinheiro, falou: não, você não ganhou nada, isso daqui não vale nada. Viu as mãos do menino, falou que com essas mãos ele não trabalhou. Tá bom. Semana seguinte, o menino vai trabalhar de novo na serralharia. O dono da serralharia fala para ele: olha, vai lá e pega aqueles ferros que estão lá. E o menino falou: não, deixa para lá, isso daqui não é para mim. De novo, tá bom, sabe o quê? Vai lá, senta no escritório. Sentou no escritório, mais uma semana sem fazer nada. Chega sexta-feira, ele ganha o salário, semanada, vai para o patrão, para o pai. Ô pai, aqui está minha semanada, olha aqui o cheque. O pai viu o cheque, viu as mãos do menino, falou: esse daqui não trabalha nada. Foi, rasgou o cheque. Isso daqui para mim não vale nada. Tem que trabalhar, não é o dinheiro que conta, senão o trabalho que dignifica a pessoa. Segunda-feira o menino volta para a serralharia. Que aqui o menino falou: olha, isso não, aqui não adianta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, se enjoou 2 semanas no TikTok, Instagram e Facebook, fazer alguma coisa. Um pouco de vez em quando eu olhava no WhatsApp. Aí ele falou pro dono da serraria: sabe o quê? Me dá algo para trabalhar. E ele deu, pega aquele ferro que está lá, leva daquele lado, levou tudo mais. Falou: bom, agora que está aí, aproveita, tem que colocar perto do calor, mas pega as luvas, sei lá o quê, para pegar o ferro, para com calor poder dobrar, para poder fazer o vinco, enfim, todas as coisas que precisa para trabalhar. E o menino trabalhou a semana, falou. Aí chega final de semana, ele ganha os R$ 500 da semanada dele. Chega para o pai e fala: pai, aqui está minha semanada, eu trabalhei. Aí o pai vai rasgar o cheque e fala: isso daqui não vale nada, que isso vai rasgar o cheque? Fala: não, pai, não rasga, não rasga. Você não sabe como que eu trabalhei por isso. O pai falou: agora sim. Enquanto o cheque vinha, caía do céu, se ele não fez nada para receber, para merecer, o pai podia rasgar o cheque, para ele não estava nada. Não fazia diferença. Na hora que ele trabalhou por isso, para ele, espera aí, cada centavo vale. Quando você trabalha por alguma coisa, você tem dignidade. Você tem um valor daquilo. Você sente o que é. Então, Deus também criou na natureza esse método. Você poderia ir no campo e colher. Vai lá no campo, já está lá a maçã. Você acha que as primeiras maçãs no mundo surgiram sem, com arado? Não, as primeiras já. Só que o homem percebeu que ele trabalhando ia ter mais maçãs, melhores qualidades de maçã, mais doce, mais sei lá o quê. É simples. Deus criou uma macieira que tem potencial de dar maçã, então é normal.
Então, aqui, isso que nos diz. Na verdade, Hashem criou os meios que vai estar tudo aí. Mas quando você trabalhar, quando você se esforçar, o que vai acontecer? Você se tornará alguém melhor. Você se tornará digno e merecedor daquilo. A transformação não somente é no mundo, a transformação é em você. É isso que Deus instituiu. Como você pode se melhorar? Como você pode se dignificar? Então, por um lado, a pessoa precisa se envolver em meios naturais de obter sua subsistência. Por outro, ela precisa entender que a natureza sozinha não é fonte de nosso rendimento. É meramente um receptáculo para a bênção divina, verdadeira origem de nosso sustento. Hoje aqui manda Brachá e Hashem, através da terra. Então, quando você faz por merecer, é maior ainda. Então, o fato de ter conhecimento disso afeta a atitude da pessoa no tocante a seu empenho. Tanto se esse empenho bem sucedido na obtenção de sua subsistência, quando se não é. Então, na prática, você se torna merecedor. E quando você a terra te dá, Deus diz, eu vou te dar mais um pouco pelo teu mérito. Vou te deixar mais um pouco. Então, se ele é bem sucedido, então vamos lá. Se seu sustento é obtido através dos meios nos quais a pessoa se envolveu, não lhe cabe confiar nesse meio específico para prover por ela. Ou seja, se você se dedica a determinada função, não é isso que vai te dar o sustento. É a bênção de Hashem. Ok? Nem se rejubilar, nem ficar obcecado com o mesmo. Já não tenho que ficar vidrado a ponto de que eu vou trabalhar sem parar 50 horas por dia. Primeiro porque não dá, no dia não tem 50 horas. Mas o conceito, você tem que preparar um meio para poder receber a bênção. Então tem épocas, é verdade, tem sazonais, quando você, por exemplo, camponês, tem épocas que ele tem que trabalhar na lavoura com muito mais insistência. Por quê? Senão ele vai perder o timing. Então ele tem que arar a terra e semear, e tem que ser mais rápido, porque ele vai perder o timing, senão. Tem que já estar semeado antes de começar as chuvas. Não adianta ele vir semear depois que a chuva passou. Então tem um timing. Então, dando mais atenção a esses meios, pois assim, fazendo sua confiança em Deus, se enfraquecerá. Ele não pode agora dizer, bom, só isso que me traz a bênção. Não, isso é fazer tua parte. E fazer da melhor da tua parte. Da melhor maneira possível. De modo similar, não cabe a essa pessoa pensar que sua ocupação ajudará mais do que já foi decretado por Deus, como falamos agora. A pessoa não deve rejubilar-se com sua escolha dessa ocupação em particular ou desempenho em a conseguir. Pelo contrário, deve agradecer ao Criador, aquele que aproveu com sustento decorrente de seu trabalho e aquele que não fez com que seu trabalho e preocupações fossem em vão. Como está escrito, o trabalho de suas mãos proverá seu sustento. Feliz será e tudo lhe correrá bem. Ou seja, na prática, quando você vai trabalhar e vai se esforçar, você tem que saber simplesmente que tudo vem de Hashem. Fazer tua parte, lógico. Ok? Então, quando você, como diz aqui, o trabalho de suas mãos proverá seu sustento. Você tem que ter o trabalho de suas mãos. Não tem que dizer, bom, então vou confiar em Deus. Tem que fazer, lógico. Como diz a Torá, o versículo, e te abençoará Deus, teu Senhor, em tudo o que farás. O que significa vai te abençoar no que você fará? Você faz sua parte, o sucesso não vem. Se você, talvez você fez a parte errada. Como? Ou você não é merecedor porque alguma coisa está errada. Pode ser, ou pode ser simplesmente que na verdade, aí é muito subjetivo, mas a pergunta é o que você interpreta com sucesso? O ser humano hoje em dia interpreta sucesso dinheiro. Se você ganhou muito dinheiro, você teve sucesso. Não ganhou muito dinheiro, não teve sucesso. Lamentavelmente, há uma troca de conceitos muito grave na nossa sociedade, na nossa concepção.
Porque o sucesso, na verdade, é você ter o que você precisa para servir a Deus. Quem falou que eu preciso ter um jatinho? Só que tem gente que, se não tem jatinho, se sente infeliz. Ou se não troca todo ano de carro. Ou se não tem casa no interior, sei lá o quê. Eu tenho que ter tudo isso para servir a Deus. E acabou. Então, eu tenho que... Acabou o suficiente. Eu não preciso morar num apartamento de 500 metros. Mas tem gente que precisa. Agora, talvez, para o que você precisa servir a Deus, não precisa de um apartamento de 500 metros. Para quê? Para pagar uma fortuna de IPTU e de condomínio? Sucesso que eu digo no lucro. O cara faz o empreendimento dele, ele vai fazer a plantação dele, ele faz no momento certo, time certo. Vai. Pode ser. Pode... Aí temos que sentar e analisar. Mas nós já vimos que muitas vezes você não é merecedor. Falamos outro dia o exemplo da história da Rabuna, da Gemara Masechet Brachot, que o vinhedo dele, o vinho dele avinagrou. Contamos a história dele. Aí ele foi, fez chuva de um determinado assunto, porque ele estava preocupado, e de repente a Gemara dá duas soluções. O vinho dele se consertou, ou que naquele ano tinha abundância de vinho e tinha escassez de vinagre. Então, justamente, ele ficou rico porque tinha vinagre que ninguém tinha. E o vinho que todo mundo tinha virou que a lei de oferta e procura. Então, um princípio básico da economia. Então, que ele, na prática, no início, era um problema, resultou uma grande bênção. Então, é verdade, tem um lado de merecimento. E, às vezes, tem um lado de que Deus não quer que você sirva ele como milionário. Deus quer que você sirva. Tem a famosa história de Rav Zushi da Nipoli. Rav Zushi da Nipoli era um grande sábio, um grande tzadik. E era muito pobre. Então, uma oportunidade, queriam saber como dá para servir a Deus com alegria, sendo pobre, mas sendo muito pobre. Aí o Magui de Mesrich mandou para o Hassid, sei que ele sabe essa resposta, ninguém melhor do que Rav Zushi da Nipoli para te dar essa resposta. Ele foi até Nipoli, perguntou por Rav Zushi, e ele viu que o homem era realmente muito pobre. Mas incrementa a pobreza no que você imagina. Aí ele perguntou para o Rav Zushi, me diga, como você pode todo dia fazer de manhã com kavaná, brachá, que a gente faz de manhã, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Abençoado és tu, Deus, Rei do Universo, que me fez tudo o que eu preciso. Você não tem nada do que você precisa. Como você diz, Deus fez tudo o que você precisa, te proveu de tudo. Falou, deve ser que Deus viu que o que eu preciso é pobreza. É isso, ele me deu na abundância. Não sei, peraí, não sei se entendeu. Parece uma resposta conformista. Eu acho que um nível muito elevado, porque ele realmente, só para você ter uma ideia, é um dos 2 rabinos que deu aprovação para escrever o Tânia. Isso foi Rav Zushi da Nipoli, um dos 2 que deu aprovação para escrever o Tânia. Olha de quem estamos falando. Ele que deu aprovação para o Tânia. Nós estamos falando de alguém, desculpa, um gigante, espiritualmente falando. Mas ele entendeu que para servir a Deus, eu não preciso de tudo isso. E meu propósito é servir a Deus. Então, há um problema em nossa perspectiva. Entendeu? Eu sempre me baseio em Jacó. Ele encontrou Esaú. Eu tenho o que eu preciso, não quero nada de você. Eu tenho o que eu preciso. Exatamente. Mas esse é o conceito. Só que nós sempre precisamos de mais. Mas na sociedade ocidental, hoje em dia, é o que... por um lado... Nunca me faltou nada. Daquilo que eu preciso. Exatamente. Hoje em dia a situação, um judeu, não estou falando de um goi, ele precisa, por exemplo, morar num bairro que tem outros judeus, tem a sinagoga, ele não pode, se ele for muito pobre e não puder morar em Genópolis, ele tem que morar lá em Itaquera, que não tem nada. Em Itaquera vai ser roubado, você sabe que lá pior Itaquera é um ainda. reduto... Ele tem que pôr numa escola judaica, não numa escola pública. Hoje,
para a pessoa seguir o judaísmo, tem que ter recursos. Concordo com... Milhões, Eu mas entendo, não vai eu ficar. entendo o que você diz, mas dá para ter tudo isso, desculpa, com menos recursos também. Viver em Genópolis eu concordo, só que eu preciso, eu posso morar do outro lado do viaduto, onde um apartamento custa um terço do que custa desse lado, ou menos. Olha o que estou te falando. Hoje em dia tem prédios muito bonitos que fizeram do outro lado do viaduto. Estou falando da nossa referência. Opa, obrigado, querido. Por exemplo, hoje em dia, nas escolas, Baruch Hashem, temos condições que as escolas tenham fundo de bolsas. Hoje em dia, nenhuma família fica sem dar educação formal aos seus filhos em escolaridade por falta de recursos. Então, obviamente, você tem comunidades mais estruturadas que providenciam isso e menos estruturadas. Aí depende da comunidade, mas o conceito existe. E você consegue ter uma vida digna, entre aspas. Não precisa se humilhar hoje em dia para você poder mandar seus filhos numa educação ou você poder morar, etc. Ninguém falou que tem que ter... O que acontece? Obviamente que é muito mais fácil, entre aspas, servir a Deus quando você tem melhores condições. Eu entendo o que você está falando. O ponto aqui, acho que muitas vezes a gente de alguma maneira, se perde nas proporções. Eu não sei como dizer isso, ou nas ambições. Entendeu? Hoje em dia, você tem dentro de Genópolis regiões onde tem prédios mais caros e talvez na mesma quadra, prédios mais baratos. Entendeu? Hoje em dia, tem famílias que realmente, com 5 ou 6 filhos, moram em 2 quartos. Você acha que em Jerusalém não tem famílias que moram com 14 filhos num 60 metros? Todo mundo é judeu, então Mas eu não entendeu, não entendeu. Você não entendeu. Estou te falando, ele não tem como optar o bairro mais barato. O cara que precisa morar em Mea Shearim, entendeu? Não sei se alguém esteve nas casinhas de Mea Shearim, você vê, não tem, como chama, ostentação por lá. E lá é muito simples. E o pessoal, ele tem que morar lá, porque o ambiente dele, a sinagoga dele, o público dele, a escola da linha dele está lá. Entendeu? Só que, e ele feliz. E ele feliz e agradece a Deus, por quê? Porque consegue estar no seio de onde ele precisa. E tudo é relativo para a gente. Tudo depende de como você se posiciona. Tem gente que se não vai final de semana para Atibaia, a semana dele é um lixo. Digo Atibaia, Baleia, Campos, bota qualquer lugar. Mas tem gente que se acostumou a uma situação que ele se sente mal se ele não tem isso. Então, talvez ele, para servir a Deus, precisa disso, e Deus dá para ele. Mas tem gente que pode servir a Deus sem isso. Hoje é mais fácil, antigamente já foi muito pior aqui. Mas eu estou falando em geral. O problema não é a situação, é a pessoa. O problema está na pessoa. É simples. Agora, mas desculpe, né? Sim. Também onde esteja, no lugar que ele estiver, ele pode servir a Deus da mesma forma. Ele não precisa estar, não vamos falar, se ele Coletividade, exemplo, né? sinagoga. Ele pode estar longe um pouco da coletividade, pode não ter uma sinagoga, mas dentro da casa dele ele pode fazer. É verdade, tem gente, ao contrário, tem gente nos Estados Unidos, por exemplo, que eu conheço o caso, que mora no interior dos Estados Unidos, sem menina, sem nada, porque lá onde está a fazenda que produz o leite, e o Masguiach, ele mora lá, o Shochet, ele mora lá sem menina, sem nada, no meio de uma fazenda, no interior de Ohio, sei lá o quê. E às vezes não é nem a falta de dinheiro, é o trabalho dele que é fixar. Exatamente, mas ele consegue dar dignidade para sua família. E hoje em dia, Baruch Hashem, a ciência nos privilegiou com recursos como o Zoom, etc., que as crianças têm educação à distância. Antigamente, o cara não tinha nem como dar educação para seus filhos. Entendeu? De alguma maneira, a pandemia desenvolveu recursos que hoje em dia facilitou a educação à distância e trabalho à distância e uma série de situações. Vamos lá. Então, se ele é bem sucedido, então falamos que ele vai confiar em Deus e tudo vai correr bem e vai ter tudo o que ele precisa. Um dos piedosos disse:
Fico surpreso com a pessoa que dá a seu amigo aquilo que Deus já decreta que fosse seu. Ou seja, Deus decretou que você tinha que... Ele tem que ganhar 100 mil. E você deu para ele 90 mil. Então diz, felizado de você. Por quê? Porque você se transformou no emissário de Deus. Ele tinha que receber os 100 mil. 90 foi você que deu. Você ajudou a Deus, entre aspas. Você foi um emissário de Deus. Olha o propósito. As pessoas, às vezes, quando tem que dar tzedakah, se sentem que, vai me faltar. Vem a Torá aqui te dá uma perspectiva diferente. Deus quer que, através da tzedakah, se faça o quê? Um equilíbrio no mundo. Quem tem, dá para quem não tem. Então, na hora que você faz isso, você está sendo o quê? Um emissário de Deus. Você está sendo como chama? Um braço de Deus. Puxa, que lindo. Tudo depende de como você encara. Então, em seguida, faz recordar esse amigo a bondade que realizou para ele e pede para o amigo lhe agradecer. Eu fico ainda mais surpreso com a pessoa que recebe sua subsistência através de um terceiro, que foi forçado a lhe dar a mesma e depois humilha-se perante ele, cumprimenta-o e elogia. Ou seja, tem outro caso, o cara te dá e ainda você tem que se humilhar. Ou seja, estragou tudo. Eu te dei os 90 mil. Mas foi Deus que mandou. Mas você me deve a mim, não a Deus. Então, você humilhou ele e você perdeu a tua mitzvah, perdeu a tua dignidade. Ok? Ele te reconhecer é nobreza dele. Você cobrar esse reconhecimento é o detrimento teu. Então, vamos lá. Então, que dá ao seu amigo aquilo que Deus lhe decreta que fosse seu. Isso significa que aquele que dá era o mensageiro de Deus que devia sustentar aquele que recebe. Então, na verdade, isso sim, você transformou, como falamos, um braço de Deus. Agora, quando chega no caso que humilha-se perante ele, então diz Rav Yaakov Emden, argumenta que o autor errou aqui ao sugerir que quem recebe não precisa agradecer a quem lhe deu ou àquele que é mensageiro de seu bem. Aqui dando uma outra interpretação. Ele diz que isso é negativo. Em vez disso, ele cita inúmeros ensinamentos dos sábios acerca da necessidade de que a pessoa seja agradecida. Isso que falamos. Pelo bem que os outros lhe fazem. A pessoa tem que ser agradecida. O outro não pode cobrar o agradecimento. Entendeu? Outros comentários entendem que o autor estaria se referindo a uma pessoa que, em vez de agradecer primeiramente a Deus, agradece aquele que é a razão suprema para ele estar recebendo aquele presente. A pessoa deve se humilhar e agradecer ao doador. Ou indo mais longe, apenas agradecer ao doador. Você tem que saber que Deus que lhe mandou. Você é o intermediário de Deus. Por isso que o ideal é não falar quem é o doador. Esse é o nível mais elevado quando não falar quem é o doador e o doador também não saber quem é o receptor. O doador não pode se gabar e o receptor, exemplo prático, nós estamos tendo agora uma família que vai fazer bar mitzvah na sinagoga daqui a pouco, e uma família muito, recursos muito limitados, o pai desempregado, enfim, uma situação bastante complicada. Eu fui atrás e consegui uma pessoa, doou um terno e uma camisa. Mas eu falei para ele, não quero que você me dê nada. Você vai na loja, escolhe uma loja que seja de teu agrado, que você pode pagar. E ele me trouxe um vale de X reais. Eu chamei o pai do menino e entreguei para ele. Falei, você vai levar teu filho e vai comprar para ele. Você vai ter orgulho de levar teu filho na loja. Não é que eu vou te entregar, ou alguém vai te mandar entregar, ou você vai... Não, você vai na loja. Na hora de pagar, você vai no caixa e entrega o vale. Você tem um vale de compra, né, no valor. O cara escolheu um terno determinado, com uma camisa determinada, deu um valor X. Então tem um vale por esse valor. Te garanto que o cara vai comprar ainda, talvez, 2 ternos e 2 camisas por esse valor. Vai escolher o modelo mais simples e mais... Mas o que quero te dizer? Talvez comprar um para ele e outro para o filho ainda. Uma mitzvah, uma dignidade. Por quê? Ele não sabe para quem deu. Ele sabe que deu para uma família. Eu não contei quem é a família. E a família recebeu de mim. Veio num saquinho da determinada loja de marca no shopping. Ele recebeu lá. E quem tem na saquinho? Um vale.
Ele vai com o filho, chega na hora de... Filho, gostou? Escolheu? Tudo bem? Vamos no caixa, acabou. E o filho vai ver que o pai vai no caixa e paga. O filho não tem que saber nada, detalhes. Olha, ontem o pai veio receber o vale. Tinha que ver as lágrimas nos olhos desse pai. A emoção. De repente ele... Mas o mais lindo não é a forma. O pai tem a dignidade de levar o filho. Aí ele me agradeceu. Eu falei, não, graças a Deus. Eu só fui um emissário de juntar as pontas. E às vezes a gente sabe, tem que comprar um tefilim para um menino, tem que contratar fotógrafo, a gente faz o bar mitzvah completo. Completo. Está tendo um embaixo agora. Completo, de cabo a rabo, buffet, tudo. A gente faz 100%. O que você pode doar? Não pode, não tem problema. Você pode doar, você. Simples. Mas o menino vai ter bar mitzvah com dignidade. Igual que todos os amiguinhos, igual que todos os colegas na classe, ninguém vai sentir, ninguém vai perceber nada. Vamos parar por aqui, antes de continuar a próxima parte no capítulo.